Fala, tropa, Fluminense e Santos empatam e mais uma vez eu vou ter que falar aqui sobre a covardia de Renato Gaúcho. Cara, é bizarro como ele colocou três zagueiros no final da partida, tirando o atacante, e como se tivesse sofrendo vários ataques do Santos, como se o Santos estivesse dominando aquela parte final do jogo, como se estivesse ganhando o jogo, como se estivesse na vantagem. Então ele vai retrancar com medo de levar o gol do Santos, assim, coisa muito bizarra, tá? Fora outras substituições que fez antes, outras substituições que ele não fez. Cara, muita bizarrice. O que eu tenho a dizer aqui novamente é: Renato foi covarde mais uma vez. Segundo jogo seguido que o Renato foi covarde, e essa covardia quase nos levou a mais uma derrota, porque o Santos ainda fez um gol no final que por um pouquinho estava impedido, e se não fosse esse impedimento o Fluminense perderia mais um jogo por covardia do Renato Gaúcho. Enfim, rapaziada, meu nome é Gustavo, você que não me conhece, tá chegando aqui a primeira vez, meu nome é Gustavo, esse é o canal La Tropa do Flusão, Tropa do Flusão, seja muito bem-vindo, já deixa o like, se inscreve no canal, vai dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho para receber a notificação de todos os meus vídeos e vambora falar desse jogo. Bom, vamos lá. Assim como já é tradição aqui, primeira coisa que eu vou falar é da escalação do Fluminense no jogo. A escalação do Fluminense é a escalação próxima do tradicional, com duas exceções hoje. Hoje, duas novidades. Os reforços do Fluminense hoje foram titulares. Então nós tivemos no gol Fábio, zaga Thiago Silva e Freitas, lateral Guga e René. O Samuel Xavier está machucado, então ele vai ficar um tempo fora. Provavelmente nosso titular, na maioria dos jogos, será o Guga. Meio de campo com Hércules, Martinelli e o nosso reforço baixinho, né? Que é o Lúcio Acosta. Cara, Lúcio Acosta estreando como titular, jogando como titular mais uma vez, né? E daqui a pouco eu falo da partida dele, mas vamos lá. E nosso ataque com Germancano, Serna e Santiago Moreno, esse sim estreando na titularidade. Vamos lá. Falando do futebol dos reforços, jogaram muito abaixo do que a gente esperava. Essa é a verdade, tá? Não foi um futebol bonito deles, não foi nada que a gente olhe e fala, nossa, que futebol exuberante, nem perto disso. Inclusive, se você olhar de forma geral, foi um jogo bem feio. Eu arrisco a dizer que foi um dos piores jogos do Fluminense no ano, um dos piores jogos do Brasileirão, se não foi o pior. Foi um jogo extremamente feio. O Santos errando, o Fluminense errando, nossa, era uma coisa muito feia, era uma briga de foice no escuro, era uma coisa muito feia, assim, realmente feio. E assim, não vamos dizer que o Fluminense esteve muito próximo de vencer ou algo do tipo, porque não teve. O Fluminense não estava exercendo muito perigo ao Santos, assim o Santos também não estava exercendo tanto perigo ao Fluminense. Poucas jogadas de ataque, não foi nenhuma chance clara de gol, exceto por uma chance no segundo tempo, que o Germancano vai jogar lá quase na lateral, um chute horroroso do Germancano. E agora eu vou falar do Germancano. Germancano que foi titular, jogou do início ao fim, e cara, que partida tenebrosa do Germancano. Não foi uma partida ruim, foi uma partida péssima. O Germancano não jogou nada, absolutamente nada. E eu vou ter que perguntar aqui, cara, o que o John Kennedy fez para não jogar? Ele não entra de jeito nenhum. O Germancano estava errando tudo. Ele errou passe, ele errou domínio, ele errou pivô, ele errou finalização. A chance mais clara da jogada dele com o Lúcio Acosta, ele joga quase na linha lateral. Cara, ele errou tudo. Por que o John Kennedy não entra? Não é possível que ele esteja treinando tão mal assim. Não é possível, cara, que ele esteja treinando tão mal assim. Que ele não possa nem entrar pra tentar alguma coisa. Cara, é bizarro. A permanência do Germancano do início ao fim da partida não faz o menor sentido. Cara, não dá pra entender. Não dá. Realmente não dá. Enfim. O Fluminense volta com a maioria dos jogos pro segundo tempo com o mesmo time. Esse lance do Germancano foi no segundo tempo. E o Renato, ele demora um pouquinho para mexer. E a mexida do Renato Gaúcho, a primeira mexida do Renato Gaúcho, é complicado. Vamos lá. Não, a primeira mexida não. A primeira mexida é uma mexida que é até compreensível, tá? Porque a primeira mexida que ele faz é tirando o Santiago Moreno e o Lúcio Acosta e botando Ganso e Soteldo. Ele vai fazer uns 6 por meia dúzia ali, mas é porque o Lúcio Acosta e o Santiago Moreno não estavam jogando tanto assim. Ele substitui pelos que já estavam aqui. Então, beleza. Essa primeira substituição, compreensível, tá? Nada demais. Agora, a segunda substituição já começa a bizarrice.
Começa a bizarrice, Renato Gaúcho começa a fazer um negócio louco aqui, que é, ele tira Martinelli e Hércules, coloca Thiago Santos e Otávio. Ele começa a deixar claro que o intuito dele não é ganhar o jogo. Se era ganhar o jogo, não é possível. Quem quer ganhar o jogo não faz uma coisa dessa. Agora, ele deixa na nossa cara aqui que ele não quer ganhar o jogo, quando ele tira, alguns minutos depois, ele tira o Germancano e coloca Igor Rabelo. E eu coloco mais um zagueiro. Eu queria entender. Eu queria só entender por que essa retranca, esse medo do Santos. Que Santos, como eu falei no início do vídeo, o Santos não tava aquele time que tava pressionando absurdamente. Aquela coisa, sei lá, o Neymar tava jogando um absurdo, tava inspirado. Não, cara, o time do Santos é um time fraco, é um time que pouco chegava ao gol do Fluminense, pouco tava exercendo tanto perigo assim ao Fluminense, mesmo com alguns erros do Guga, alguns erros. E o Renato Gaúcho, ele tava tratando o Santos como se fosse, sei lá, o Barcelona no auge, do Guardiola no auge. Eu não compreendi. Até agora tô tentando entender. E assim, esse medo do Renato Gaúcho de perder, que eu não sei o porquê, esse medo absurdo, quase nos trouxe a derrota de novo, cara. O Tiquinho Soares fez o gol, tava um pouquinho impedido, mas pouca coisa mesmo. Então, assim, o Fluminense quase perde e mereceu perder. Não perde o jogo porque o gol estava impedido, mas merecia muito tomar esse gol, merecia perder. E aqui a gente está falando de mais um caso de um roteiro repetido. Renato, o Fluminense jogou mal, Renato faz substituições erradas, retranca o time no final, eu não sei porquê, e toma gol e perde a partida. Esse seria o roteiro do Fluminense mais uma vez. Já foi contra o Bahia, seria hoje contra o Santos de novo, 2 vezes seguidas, cara. Cara, não é possível. E agora, falando de reforços, se os nossos reforços jogarem a partida que jogaram hoje, contratações erradas de novo, tá? Aí não é culpa do Renato, tá? Mas contratações erradas de novo, se eles jogarem o que jogou hoje, contratação errada de novo. Mais contratação errada. E cadê o centroavante que não foi contratado? Com o Everaldo e o Germancano jogando dessa forma, tem dia que eles estão inspirados, tem dia que eles fazem gol, mas e quando jogam dessa... Mas a maioria dos jogos são os Germancano jogando desse jeito e o Everaldo não fazendo nada. E John Kennedy não entra de jeito nenhum. Cara, é muito complicado. De verdade, esse futebol do Fluminense. Mas vamos lá. Seguinte, o Fluminense agora tem que se classificar contra o Bahia. E eu pergunto pra vocês, com esse futebol do Fluminense aí, classifica contra o Bahia? Vocês têm convicção, vocês têm certeza que o Fluminense consegue virar o resultado contra o Bahia no Maracanã? Eu não tenho certeza não, cara. Um futebol muito feio, Renato retranqueiro e agora vai ter que partir pra cima do Bahia pra poder virar. Eu não sei. Se o Fluminense quiser jogar, talvez, mas como que a gente vai saber? Enfim, sem criar teoria, sem piorar o que já tá ruim. Vou ficando por aqui, rapaziada. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força, aquela moral, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E é isso, o Fluminense empata com essa covardia absurda aí do Renato Gaúcho, esse medo de jogar, não sei porquê. Como eu já falei no último vídeo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E mais uma vez, o Fluminense teve medo de perder. E não ganhou, né? Não, mas pelo menos não perdeu. Enfim, até o próximo vídeo. Valeu, falou. E eu fui.